Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Hoje vamos aqui falar sobre a situação em Cabinda e vamos ter connosco o Dr. Arão Bulatempo. Ele é advogado, ativista e agora é presidente do Movimento da Reunificação do Povo de Cabinda para a sua soberania. Este é um movimento, portanto, que foi formado há poucos dias atrás, resultado da unificação de, creio eu, 8 organizações da sociedade cabidense. Doutor Tempo, está-me a ouvir? Estou a ouvir muito bem. Muito bem, doutor. Olha, eu vou-lhe começar por perguntar, portanto, esta unificação destas organizações, qual é o objetivo disto? E você acha que isto vai avançar, que é uma unidade forte? A MRPCS é um movimento de reunificação do povo de Cabinda. E os seus objetivos é reunificar o povo, incitar contatos com outros movimentos de libertação de Cabinda por uma convergência política, a fim de todos nós tentarmos abordar questões de fundo que poderão conduzir o povo de Cabinda a obter a sua independência e a sua soberania. Porque o que sempre aconteceu? Angola sempre disse muitos que não estamos divididos, de que não há interlocutor válido. Mas demonstramos ao mundo, até o governo angolano, que estamos preparados para constituirmos interlocutor válido em conjunto com todos os movimentos de libertação do povo de Cabinda. Chegou o momento e estamos predispostos a responder às questões que forem necessárias. Muito bem. Mas, claro, aos movimentos externos, vocês têm contactos com esses movimentos, digamos assim, externos? Eu chamo-lhes externos porque não estão sediados em Cabinda, propriamente dito, não é? As circunstâncias políticas não nos levam facilmente nós termos contato com os outros, mas temos usado mecanismos próprios enquanto filhos da mesma pátria, que espera a sua independência, mantermos sempre esses contatos que poderão nos levar, quando o governo angolano puder demonstrar a boa vontade de que pretende agora resolver o problema de Cabinda, todos nós estaremos juntos e não há qualquer divisão. Sim. Doutor, só uma última pergunta, eu já tenho ouvintes à espera, mas só uma última pergunta para esclarecer. Já houve alguma reação das autoridades aí, ou por parte do governo angolano, a este movimento de reunificação? A única reação que nós aí podemos aqui afirmar é que com essa concertação política dos movimentos de libertação do enclave de Cabinda, apareceram polícias e até comandantes, brigada de mota, e com a intenção, talvez, de virem perturbar o ambiente sadio dos movimentos, dos elementos que se reuniram, que são representantes de diversos movimentos de libertação de Cabinda. Muito bem. Olha, eu já tenho aqui ouvintes em linha, portanto isto era uma conversa que dava para muito mais entre nós dois aqui e o doutor, mas de qualquer maneira isto é um programa para os ouvintes e eu vou começar já tenho um ouvinte em Cabinda, que é o ouvinte Lila. Senhor Lila, está-me a ouvir? Estou a ouvir. Muito bem, senhor Lila, faça favor. Boa noite, avó. Boa noite, doutor Arão. Boa noite. Eu tenho 2 perguntas, para ser breve. A primeira, queria perguntar ao Dr. Arão Tempo, qual é a estratégia política entre estas organizações intercabindesas para forçar o governo angolano a sentar também na mesa com os cabindos? A segunda, quando será possível um referendo para o povo de Cabinda poder decidir o seu rumo? Muito bem. Essas são as perguntas que eu tenho para o nosso convidado. Obrigado. Muito bem. Era o senhor Lila em Cabinda. Doutor, não sei se ouviu as perguntas, portanto a primeira é qual é a estratégia política das organizações... Qual é? Sim, está a ouvir? Qual é? A primeira pergunta não ouvi bem. Qual é a estratégia política que tencionam ter para levar o governo a sentar-se à mesa das negociações?
E a segunda pergunta é se você acha que pode vir a acontecer um referendo em Cabinda. As estratégias que nós temos nesse momento, primeiro tem que haver uma convergência política de todos os movimentos e como aconteceu. Segundo, estratégia é, neste preciso momento, demonstrarmos ao governo angolano que nós somos organizações pacíficas. E nós contactarmos o próprio governo angolano e discutirmos algumas questões prévias que poderão permitir que esse diálogo aconteça. Segundo, é que, falando de referendo, Angola é um país, é um Estado soberano. E todas as autoridades angolanas sabem que há sempre princípios universais, de que, neste preciso momento, é necessário que o próprio governo pergunte ao povo de Cabinda o que o povo pretende. Portanto, um referendo, também o governo deve manifestar a sua boa vontade. Porque depois, com essa situação que se vive em Cabinda, poderá criar situações de manifestações que poderão obrigar o governo a se pronunciar. Porque estamos numa era democrática e nós somos movimentos pacíficos e eu creio que um referendo é necessário que o governo angolano pergunte ao povo de Cabinda aquilo que ele quer. Aí creio que é possível um referendo, mas só que o governo angolano utiliza um poderio militar para oprimir o povo de Cabinda. Essa é a questão mais grave que nós vivemos nesse território. Muito bem. Mayra, presumo que por aí eu também já tenho aqui mais ouvintes em linha, mas presumo que aí nas redes sociais também já tens perguntas. João, bem antes do programa começar, nós recebemos algumas perguntas, muitas relacionadas com com o novo movimento e qual é o objetivo do movimento. O ouvinte anterior já tinha questionado isso, mas temos aqui uma pergunta um bocadinho diferente, que é Capita. Ele pergunta se existe uma revolução sem um braço armado. Ora bem. Senhor doutor. Nós aqui, isso depende da estratégia. Depende das estratégias. Por exemplo, vamos lá ver na Espanha o que está acontecendo. Não tem lá o território que quer a sua autodeterminação, nesse preciso momento não tem braço armado. Não tem. Isso depende da gerência do próprio Estado que coloniza e neocoloniza um território. Isso depende da vontade política. Nós, por exemplo, aqui onde estamos, nós somos movimentos pacíficos. Não pretendemos ser uma armada. Mas se os outros, com suas estratégias, pensam que devem ir por uma via armada, isto vai depender deles, mas nós aqui no interior, nós fincamos o pé que a nossa luta é democrática. E, aliás, queria dizer, a FLEC, essas Forças Armadas, existem. Existem as Forças Armadas cabindenses, que é as FACA, que começaram a lutar desde 1905, preservando a identidade do povo de Cabinda. E, aliás, o próprio governo angolano encetou certos contatos com Zita Tiago, com Francisco Lobota, com Tiburcio e demais outros, dizendo que deixassem a força, deixasse o braço armado e todos entrassem no território nacional. Isso, se é que alguém poderá ainda continuar a usar a força militar, porque o governo angolano, os princípios negociados, simplesmente é por força de armas. Muito bem. Doutor, eu vou aqui agora passar para um ouvinte que está em Malange, que é o ouvinte Elias Joaquim Zola. Senhor Zola, está-me a ouvir? Sim, estou ouvindo. Muito bem, senhor Zola, faça favor. Sim, em primeiro lugar quero dar o boa noite a todos os angolanos e ao senhor Abrão
em Cabinda. Quero saber dele, sabendo que o povo angolano é um povo considerado de Cabinda ao Cunene, será que não tem uma outra via que o povo de Cabinda pode ter para alcançar a independência, a não ser por esses meios, ao invés de manifestação, não sei o quê? Não seria melhor a integração mesmo regional? Por intermédio, por exemplo, pedindo com que o governo angolano fizesse a ponte para a ligação entre Banza Congo e Cabinda, e na interligação entre o povo de outras províncias, um dia lutar para a libertação não só de Cabinda, mas de todas as províncias do regime atual que está no governo. Porque nós sabemos que o que se faz em Cabinda, o que se faz em Malanje, o que se faz no Cunene é a mesma coisa. Então, se é só o povo de Cabinda que quer estar independente, será que esse regime deixará de praticar as mesmas ações em outras províncias? Essa é a pergunta. E sabendo que é um governo que nunca aceitou tudo assim em liberdade, sem a força de armas, essa estratégia que eles têm, eu creio que nesse momento não dará certo. Então seria melhor ouvir o povo em geral, não só o de Cabinda, para saber quais são os mecanismos normais que podemos seguir para que o nosso país e Cabinda tenham as melhores condições. E a pergunta que eu gostaria de fazer é que o outro ouvinte já fez ela, então não terei mais necessidade de repetir a mesma. Por isso eu vejo que esse mecanismo de manifestação pelas ruas não levará à independência de Cabinda. Muito bem. Era o senhor Elias Joaquim Zola, em Malanje. Doutor Arão Tempo, este ouvinte, portanto, fez um comentário e também vai lá uma pergunta nesse comentário, e o que ele quer saber é se não seria melhor para Cabinda fazer uma luta como parte integrante de Angola. Portanto, o que este ouvinte diz é que a situação que se vive em Cabinda não é única, que há uma situação, vá lá, que ele diz de repressão e de más condições em todo o território, e que Cabinda estaria melhor como parte de uma luta de todo o povo angolano, incluindo os cabindas. E ele acha que manifestações de rua não vão resolver o problema. O que é que você acha? Está bem. Creio que muitos ainda ignoram o passado histórico de Angola e Cabinda. Só queria responder essa questão, que Cabinda é um dos territórios que tem sua história específica, como Angola também tem sua história específica. E, aliás, naquela altura, OA elaborou uma lista dos territórios e povos africanos com direito à independência. E Cabinda é o 39º e Angola é o 35º. Ele tem que ter isso. E, mesmo assim, há resoluções que existem. Por exemplo, a resolução 1699 da ONU, de 19 de dezembro de 1962, bem como a resolução 180/1903 do Conselho de Segurança, onde determinaram que Angola é 35º e Cabinda 39º. E não só, mesmo com o Acordo de Alvor, que lá fora, é um assalto que se fez contra o protetorado português. Porque para anexar um povo não é possível, é necessário que esse povo que tem sua história, que é um povo que sempre lutou para a sua identidade, e é um povo que a própria ONU e depois a União Africana e até muitos países africanos têm conhecimento de que Cabinda não é Angola. Então, se é que pretende o ouvinte dizer que temos que lutar pela angolanidade, deve entender que sempre Cabinda foi um protetorado, lutou pela sua autodeterminação e foi reconhecido como um Estado soberano, 39º, e como Angola também. E, aliás, os portugueses têm conhecimento. Por que não se diz que Luanda é parte integrante? Por que não diz que Malanje é parte integrante? E por que diz que Cabinda é parte integrante? E então é necessário que o governo angolano venha explicar e encontrar forma de explicar aos Cabinda se Cabinda é ou não parte integrante de Angola. E, aliás, a mesma descontinuidade geográfica
demonstra claramente que nós não somos angolanos. Muito bem. Mayra. João, nós temos aqui a Malone Quilolo, que dá os parabéns à iniciativa, mas pergunta o que é que os cabindas podem fazer com a amada liberação que não podem fazer agora? O que é que podem fazer com a autonomia? Ele usa as palavras amada liberação. Sim. Ou seja, o que é que os cabindas poderão fazer com a autonomia que procuram, que agora não podem fazer? Os cabindas não procuram autonomia. A autonomia é uma alternativa, mas o povo de Cabinda, as suas aspirações, é a autodeterminação, a independência. Agora, se é que alguém quer propor uma autonomia, essa é uma alternativa e é necessário que o governo se exprima diante do povo angolano e durante as negociações, aí encontraremos qual é o verdadeiro estatuto para Cabinda. Mas, de prima facie, é a autodeterminação. Porque quando a gente diz autonomia, temos que ver esses termos. O que é dizer uma autonomia? Vamos ver Madeira. Os madeirenses demais não foram obrigados a continuar com Portugal. Mas foi necessário que eles exprimissem a sua vontade de continuar com Portugal. Portanto, uma imposição de uma autonomia não é possível. Porque somos um povo distinto, e somos um povo com uma história, e somos um povo que sempre reclamou a sua autodeterminação. Muito bem. Ok, então agora vou para o ouvinte, que é o ouvinte Alexandre Kwangansito. Ele é de Cabinda. Senhor Kwangansito, está-me a ouvir? Eu estou a ouvir muito bem. Senhor Kwangansito, só para clarificar, você é presidente de uma organização aí de Cabinda, não é? Sim. Qual é a organização? A Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos. Muito bem. Era isso que eu estava aqui a ver. Exatamente. E a sua associação juntou-se a este movimento de reunificação? Olha, sim, nós fomos convidados, não, juntar o movimento de reunificação, não. Fomos convidados no encontro da concertação que teve lugar cá em Cabinda. Sim. Mas vocês fazem parte do movimento de reunificação do povo de Cabinda? Não. Nós somos uma associação cívica que luta especificamente a defesa dos direitos humanos em Cabinda, em Angola, em todo o mundo. Então, e por que é que não fazem... Temos de acompanhar todo esse tipo de iniciativa em prol do povo de Cabinda. Sim. Por isso, nós estamos até no centro de todas as atenções. Mas vocês, por que é que não fazem parte do movimento de reunificação? Nós não fazemos parte do movimento de reunificação porque esse é um movimento que luta para independência de Cabinda. E nós lutamos pela autodeterminação e a defesa desse direito, primeiro, do povo de Cabinda, que reclama a sua identidade, e lutamos também para defender todo qualquer cidadão que for violado o seu direito. Então as lutas são diferenciadas e de forma específica. Muito bem. Bem, eu não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa, Sr. Kwangansito, ou fazer uma pergunta ao Dr. Arão Tempo. Sim, eu quero acrescentar primeiro que hoje, só para lhes dizer que hoje ainda houve uma manifestação frente do governo provincial por volta das 8 horas. Alguns trabalhadores de saneamento básico que faziam esse trabalho eram emprego nas empresas que eram do governo da Matilde Lomba, e esses foram abandonados e a administração municipal os acolheu, fazem trabalho junto à administração municipal. Mas lá vão 3 anos que não pagam os seus salários. E hoje mobilizaram-se, foram junto à frente do governo provincial para reclamarem esses maltratos, essa situação agravante que eles estão a viver, porque é mesmo desumano ter ver um povo, pessoas que trabalham todos os dias e não feriram os seus salários como faz o contrato de trabalho. E isso durante 3 anos, que isso já passa. E eu até servi como intermediário junto ao governo. Mas a minha expectativa ficou moribunda porque
prometiam eles no prazo de 15 dias, haveriam ver os seus ordinários nas suas contas bancárias. Mas assim não aconteceu, foram ao governo para reclamar esse direito. Ninguém apareceu para que pudesse dar uma resposta concisa, e eu tenho que dizer que eles até prometeram segunda-feira voltarão ao governo, frente do governo, para manifestarem essas violações do contrato de trabalho. Muito bem. E gostaria também de dar uma pergunta ao Dr. Arão. Sim. Para o Dr. Arão, as lutas aparecem diferenciadas. Está ali os movimentos de libertação e está ali também o fórum. E para o Dr. Arão, nesse momento que os movimentos estão ativos e depois houve uma concertação, em que posição coloca o fórum naquilo que ele diz sempre que luta para os interesses do povo de Cabinda? Muito obrigado. Muito obrigado. Era o Sr. Alexandre Coanga Ncito, ele é presidente da Associação para o Desenvolvimento da Cultura e Direitos Humanos de Cabinda. Arão Tempo, talvez começar por explicar o que é o fórum. Já ouvi e vou já responder. Sim, mas talvez explicar o que é o fórum. Sim, pode haver ouvintes que não sabem o que é. Ouvintes fora de Cabinda, claro está. O fórum é uma entidade que foi criada para o diálogo. Sim. Mas eu queria responder à questão do Coanga. Alô? Sim, diga. Falando do fórum, essa é uma questão interna para todos nós os caminhos. Se bem que eles enverdaram nesse caminho, mas infelizmente as mesmas negociações com o fórum foram com os serviços de segurança. E o governo do MPLA, como não sabe negociar, e então agravou a situação. Mas nós não estamos contra o fórum, mas simplesmente a integração que aí está plasmado nos acordos assinados, eles não são o nosso problema. Mas também não é prioridade nós discutirmos a questão do fórum, porque somos todos irmãos e numa convergência política todos nós estaremos sempre a caminhar juntos. Muito bem. Doutor, olha, nós estamos aqui com uma situação um pouco difícil. Estamos a chegar ao fim, já não temos muito tempo, mas talvez a Mayra queira pôr uma pergunta. Você não vai ter tempo para responder antes de eu fazer a interrupção, mas depois nós recomeçamos outra vez e você pode responder. Mayra. Obrigada, João. Doutora Arão Tempo, eu tenho uma pergunta que é comum a dois internautas. Ismael Sambo e Marcelo Salas perguntam se algum país ou organização fora de Angola já manifestou a intenção de apoiar o movimento agora criado ou as associações que agora são parte deste movimento. Muito bem. Doutor, eu vou-lhe pedir para nós, se você não se lembrar, nós lembramos-nos, para responder depois do topo da hora. Não, posso responder já rapidamente essa pergunta? Então diga. Sim. Nas estratégias políticas, a questão de apoio comunal, nós não podemos... Alô? Sim, diga. Rapidamente. Então, falar se é um país que já se pronunciou. Só queria deixar claro que a MRPC-S já existe há 10 anos. Ok. E, há 10 anos e que essa concertação foi com todos os movimentos, com uma convergência. Essa convergência para vermos... Doutor, tenho que interromper agora. Doutor, desculpe, tenho que interromper porque eu tenho que dizer aos ouvintes que a partir das 18 vamos estar também em onda média nos 1530. Continuamos em onda curta no Facebook. Continue connosco, continue com Angola Fala Só. Este é o Angola Fala Só, estamos agora a transmitir em onda média, nos 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655, continuamos no WhatsApp só por mensagens por escrito, 1908-652-4584. Quero lembrar aos ouvintes que podem fazer uma chamada diretamente para o número
226 4434 592. É o custo de uma chamada local. 226 4434 592. Vamos continuar. Doutor, desculpe, estava a dizer que estava a falar sobre a questão do apoio externo. Faça favor, tive que o interromper. Doutor? Doutor, está-me a ouvir? Bem, eu estou a ouvir que está alguém em linha, mas ele parece que não está a ouvir. Então vamos fazer assim, vamos para o nosso correspondente no UAMBO, o Norberto Sateco, que como sempre nos vai dar agora uma revista de imprensa. O jornal de Angola escreve em caixa alta nova medida do Ministério da Saúde que visa baixar os preços dos medicamentos, oferecendo maior eficiência aos serviços hospitalares. O novo jornal foi para a sua grande manchete a companhia aérea de bandeira, TAG, que está a negociar a privatização com Qatar Airways. João Lourenço manda revogar contrato de empresas de $1.000 milhões com ligação a Isabel dos Santos. O jornal de Expansão refere em taxa de desemprego que atinge maioritariamente os jovens diminuiu no meio rural e enquanto que no meio urbano aumentou exponencialmente. O presidente da Associação Angolana dos Direitos do Consumidor revela que existem em Angola estabelecimentos do Estado que não podem ser tocados. O país revela em letras garrafais a Organização Cruz Vermelha de Angola em estado de coma no país. Os trabalhadores queixam-se de inúmeras dificuldades. PGR em Benguela diz que tem em mão muitos processos de peculato de gestores que ainda estão em funções. O jornal Hora H estampa na sua primeira página beneficiários do roubo do Grecima. Manuel Rabelais, Cristina Rabelais, Jesus Rabelais, Hilário, entre outros. População do Sambila e Sambizanga alerta a MPLA a afastar-se ao Angantunes Joambo das autarquias locais. Constituição protege o maior corrupto do país, titula este jornal, associando a fotografia do antigo presidente de Angola, José Eduardo dos Santos. Por último, o jornal A República mandou para a sua capa os seguintes destaques. Em caso de morte, onde é que seria sepultado José Eduardo dos Santos? Em Santo Tomé, Espanha ou Angola? Tráfico dos seres humanos, um mal sem fim à vista, admite o Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos em Angola. Norberto Sateco, UAMBO, Voz da América. Obrigado, Norberto. Portanto, como os ouvintes sabem, hoje o nosso convidado é o Dr. Arão Tempo. Doutor, está em linha agora, não é verdade? Estou em linha, sim. Sim, olha, desculpe, eu tive que interromper porque faz parte do programa, tenho que sempre fazer aquela interrupção ao topo da hora, porque vamos entrar, como entramos num novo comprimento de onda, neste caso em onda média, nós temos que anunciar isso. De qualquer maneira, Dr. Arão, havia uma pergunta de 2 ouvintes da internet que era sobre o apoio internacional. Faça favor. Doutor? Alô? Sim, Alô? faça favor, doutor. Estava a responder àquela pergunta sobre o apoio internacional. Nesse preciso momento, nós estamos a encetar ações diplomáticas e outros contatos, mas ainda não tivemos qualquer apoio, porque devido à complicidade da sub-região, os países da sub-região. Porque não se pode entender que o problema de Cabinda seja um problema internacional e desde muito tempo nunca reconheceram a luta do povo de Cabinda. E então, nesse preciso momento, nós estamos, é uma herança que nós temos, continuarmos a defender os nossos direitos. Mas nesse preciso momento, respondendo à questão, não. Sim. Muito bem. Olha, doutor, você disse há um bocado uma coisa que me chamou a atenção. Você disse que este movimento de reunificação do povo de Cabinda existe... Sim. Queria dizer que esse movimento existe no dia 10 de abril de 2002. E fizemos uma publicação, aqui uma declaração pública, em dia 8 de outubro de 2018. Por que esse movimento não podia exercer a sua função ou ser publicado na altura? Porque isso dependeu da repressão do
o antigo presidente, e todos conheceram, de que as forças angolanas até atravessavam as fronteiras de outros países, como hoje Congo Democrático, vão lá nos centros dos refugiados, vão matar, vão fazer tudo o que eles entenderem. Mas com um novo quadro político, porque se fala da Sara Ocidental, onde Angola comprometeu-se em setar ações diplomáticas para que Sara tornasse independente, e demais outros países. Isso significa que, nesse precisamente, temos um suporte político de também reclamarmos, sendo Cabinda também uma entidade que sempre reclamou e até reconhecida internacionalmente como um protetorado e que tem direito à sua autodeterminação. Isto é que nos deu essa vontade de nós procedermos a uma declaração pública de que, finalmente, nós existimos e reclamamos a nossa identidade. Muito bem. Doutor, tínhamos aqui uma chamada, mas a produtora acaba de me informar que caiu. Eu vou então para a Mayra. Mayra. Obrigada, João. Temos aqui pelo WhatsApp, vou-lhe já aqui ler uma pergunta de um ouvinte que não se identifica, mas diz o seguinte: por que é que o Tribunal Constitucional de Angola nega legalizar partidos, movimentos ou qualquer outra organização que tenha a ver com Cabinda ou liderada por um Cabinda? Vamos lá ver. Só uma explicaçãozinha. Durante 44 anos, o povo de Cabinda é submetido a uma repressão crucial. E não houve nenhuma vontade de poder implementar infraestrutura social. E com esta crise. Quer dizer que Angola devia responder a essa questão, o porquê, mesmo para a banda que foi a Associação Cívica, foi extinta. Tantos recursos até o Tribunal Supremo nunca foram pronunciados. Isso significa que Angola tem uma pedra no calçado, porque finalmente nos consideram de não sermos cabindas. E muitos nos chamam, olha aquela fleck, olha tal. É do conhecimento propriamente, sobretudo do Presidente da República, João Lourenço, tem conhecimento disso. E ele tinha dito uma vez que não se podia velar sobre o porto, no aeroporto, dariam independência a Cabinda. Isso foi, até passou nas mídias, até no jornal. Isto, quer dizer, não podem, porque nós somos uma entidade muito diferente. Bem, eu agora não percebi bem a nossa produtora... Diz que é o número 5? O número 5. O número 5 será? Que está a partir de Cabinda? Exatamente, o senhor Zé Lelo, João. Muito bem. Senhor Lelo, está-me a ouvir? Estou sim, senhor. Muito bem, faça favor. Então o microfone é seu agora. Olha, eu não sei, desculpa, não sei qual é o tema. É Cabinda? É o seguinte, o tema sobre Cabinda. Sim, claro. Portanto, temos aqui connosco o Dr. Arão Tempo e ele é do Movimento de Reunificação do Povo de Cabinda. E estamos a discutir a situação política em Cabinda. Faça favor. Olha, senhor jornalista, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado à Voz da América. Agradeço a todos e agradeço também ao Dr. Arão Tempo, que eu conheço muitíssimo bem. É um homem que tem lutado pelos direitos do povo de Cabinda. Um homem, incansavelmente, tem lutado pelos direitos do povo de Cabinda. Só que, infelizmente, nem o governo, nem os cabindos querem escutar. Eu, sobre Cabinda, só tenho a dizer uma coisa. Desde que o senhor Bento Bembe inclinou a panela dos cabindas, um memorando de entendimento, estamos à procura de um cabinda que se possa endireitar esta panela, porque a comida não caiu no chão, a comida não entornou. A comida está lá. Portanto, o Bento Bembe inclinou a panela, já não pode endireitar a panela. Ele não teve cuidado de preparar a panela dos cabindas para nós todos comermos. Estamos à procura de um cabinda que queira assumir o caso e que vamos impulsionar este assunto para frente. Só que o governo angolano até hoje despreza-nos. O governo angolano não quer saber dos cabindas, continua a colonizar os cabindas, roubar os cabindas, maltratar os cabindas. Agora já dizem que vão tirar o petróleo agora na zona do Dins.
Já vão ter, além do petróleo do mar, que já estão a levar todo, vão tirar o petróleo na zona do Diz, vão tirar o sulfato no Cágata. Senhor jornalista, vindos, o mundo internacional, vindos ver o que é Cabinda. O que é Cabinda há 40 e tal anos. Ninguém fala. As igrejas também estão ao lado dos colonizadores. A Igreja Católica também coloniza-nos com as doutrinas cristãs, mandando aqui bispos, mais bispos, não sei o quê. Isto, enfim, o povo de Cabinda até hoje não diz nada. Há dias fui ao lançamento do livro do senhor grande homem de Cabinda, Miguel Zalpuna. E lançou um slogan, exatamente um slogan, que os cabindos não querem abraçar. O ensinamento que eles deixaram nos nossos antepassados. Simuaca, bem bubuaca, Bitubang. Infelizmente, só hará um tempo. Continua a sua luta, concordo plenamente contigo, e eu estou contigo. Muito obrigado. Vou te apoiar até as últimas consequências. Muito obrigado. Muito obrigado, Voz da América. Agradeço muito a Voz da América e um grande abraço para a Voz da América. É a única voz que nos deixa pelo menos ouvir. Ok. Pronto, muito obrigado. Era o Sr. Zé Lelo a falar de Cabinda e eu vou passar já aqui a outro ouvinte, que é o ouvinte Sebastião Macaia. Sim. Senhor Macaia, faça favor. Antes de tudo, eu agradeço pela oportunidade e quero saudar a todos que estão aí, especialmente convidar depois o doutor Tempo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ok. A minha questão é a seguinte. Primeira questão, tenho duas questões. Primeira, por que o MRPC, que não é politicamente ativa, deseja reunificar todos os movimentos politicamente ativos, denominadamente como o MIC, denominadamente como o MIC, que ultimamente tem vindo a realizar atividades de massa. A segunda é, qual é a visão do MRPCF na resolução deste problema que temos acompanhado já de segunda vez, a invasão dos centros de refugiados que se encontram nossos irmãos aí no Congo, pelas Forças Armadas Angolanas. Ok, é tudo. Muito obrigado. Era o Sr. Sebastião Macaia. Eu tenho a dizer que não sei bem o que é o NPC ou o MIC. Não sei se o Dr. Arão Tempo nos pode clarificar. Doutor? MRPCS. É o movimento. O nosso ouvinte é que não disse bem as iniciais. Está bem. Mas este ouvinte falou do MIC. O que é o MIC? O Movimento Independentista de Cabinda. Está bem. Não sei se... Eu não percebi bem qual era a pergunta do ouvinte. Arão Tempo, não sei se quer acrescentar alguma coisa a esta questão do MIC. O que eu quero dizer é o seguinte, que a revolução ou a luta de Cabinda não começa hoje. Começa há bastante tempo, já lá vão 50 anos, ou 56 anos que criaram a FLEC. E então, para mim, o MRPCS não vai colidir com outros movimentos políticos, porque ele considera que todas as iniciativas são bem-vindas, porque só com uma convergência política que nós podemos chegar. E não há nenhum movimento que pode libertar o povo de Cabinda. E, aliás, tendo em conta a trajetória nossa política, estamos agora conscientes e firmes de darmos uma ligada para esse povo. A seguir, sobre a invasão dos Congos, eu não sei a cumplicidade dos países da sub-região, a intangibilidade territorial e os refugiados sob auspício das Nações Unidas fiquem em situações drásticas e sem a intervenção da comunidade internacional. Para a MRPCS, irá incitar e tem incitado todos os contatos inerentes e até quando encontrar uma solução sobre Cabinda e, quiçá, até a proteção de todo o que é Cabinda onde ele estiver. De uma forma pacífica, temos armas próprias a usar
como a diplomacia, para nós concretizarmos os nossos anseios. E, aliás, o governo angolano é autoritário. Basta só ver mesmo o que se passa em Angola, sendo autoritários. Um governo autoritário não respeita ninguém, e não respeita a dignidade humana. Mas eu creio que esses sacrifícios terão uma solução. E o sacrifício é o caminho para a liberdade. Muito bem. Mayra? Sim. Eu tinha aqui também uma pergunta de um outro ouvinte que queria saber qual era a relação entre o movimento e o MIC, e o Dr. Tempo já respondeu. Temos aqui outro ouvinte que nos manda mensagem via WhatsApp. O João Matos diz o seguinte: se um dia Cabinda finalmente se tornar independente, este território bastante rico, pequeno e pouco habitado, não correria o risco de ser anexado por alguma potência estrangeira sedenta das suas riquezas? Esta é a pergunta, Dr. Tempo. Eu queria responder. Vamos lá ver o problema do Kuwait. Saddam Hussein entrou, não foi uma tentativa. Mas porque os Estados são sujeitos internacionais, porque os Estados têm uma proteção internacional, não creio. E, aliás, vamos lá ver em Cabinda. O Mobutu do outro lado, e do outro lado um Guabi, e hoje o presidente Sassou Nguesso, os americanos exploraram o petróleo, por que eles não invadiram Cabinda? Portanto, esse disse em francês, c'est un faux problème. É um falso problema. Porque, tornando-se independente, terá toda a atenção internacional. Muito bem. Doutor, desculpe lá, eu vou insistir nesta questão do MIC, porque, para clarificar, portanto, o MIC recusou-se a juntar-se ao MRPCS? Não, MRPCS. Sim, está bem. O MIC não queria entrar na profundidade porque nós somos um movimento de reunificação, caberá a eles próprios. Eu creio que é uma questão de agenda política. Muito bem. Portanto, só para clarificar também mais uma vez, isto quer dizer que ainda continuam algumas divisões dentro dos movimentos internos de Cabinda, não é verdade? Não existem divisões. Não existem divisões, mas é a primeira iniciativa que nós tivemos e teremos sempre outras sessões. Mas divisões não existem. Não existe nenhuma divisão. Muito bem. Ok. Então, Mayra, não sei se tens aí mais perguntas. Temos um ouvinte, João, já aqui à espera, o Sr. Ambrósio Tatizal, que está em Cabinda. Senhor Tatizal, está a ouvir? Senhor Tatizal? Sim, estou em linha. Faça favor. Sim, boa noite, Dr. Ramontem. Sim, diga. Boa noite, Voz da América. A minha inquietação somente quis saber como é que será as autarquias em Cabinda enquanto que o governo angolano assinou estatuto especial para Cabinda. Como é que vão andar? Eu tenho outro documento jurídico e vem as autarquias. Só era isso. É uma boa pergunta. Era o Ambrósio Tatizal. Ele está em Cabinda. Doutor Tempo, já agora duas perguntas aqui com esta pergunta. Este ouvinte quer saber se vai ou não haver autarquias em Cabinda devido ao estatuto especial. E já agora, qual é a sua opinião? Devem os cabindas participar ou não? MRPCS, povo de Cabinda, não está para interferir pelas autarquias, porque não é prioridade para nós. A prioridade é resolver o problema de Cabinda. E relativamente, é só para demonstrar que o governo angolano não tem qualquer projeto para Cabinda, assinou-se com Bento Bendo, memorando de entendimento e tal estatuto especial, que não funcionou, mesmo que funcionasse, nunca foram tiros nem achados, e hoje querem implementar as autarquias. Mas eu queria saber também, então, como é possível uma autarquia em toda Angola e Cabinda, sabendo que Cabinda é conhecido e o próprio governo angolano reconhece a especificidade do povo de Cabinda? E por que o governo angolano também não colabora com o povo de Cabinda
antes de implementar qualquer projeto desde que reconheça a nossa especificidade. Portanto, é uma questão, de facto, que o próprio povo tomará conta se efetivamente serão implementados ou não. Mas eu creio que é uma questão também que o governo tem que refletir no momento em que, por aí, há realidades intrínsecas do povo do caminho. Portanto, pronto, ok, creio que está bem esclarecido, vocês não tomam em consideração a realização das autarquias. Mayra, mais perguntas aí? Temos aqui um comentário de alguém que nos chega pelo WhatsApp dizendo que os angolanos têm de criar referendos para que o povo viva a sua identidade. Repressão, opressão, perseguição e mortes contra os filhos de Cabinda não é a via. Muito bem. Doutor, falando desta questão do referendo que você já abordou aqui, claro que há referendos e há referendos. O que é que se pergunta no referendo, não é? Exato. Que tipo de pergunta é que você gostaria de ver no referendo? Porque há muita gente que diz que sim, que Cabinda merece, vá lá, uma autonomia. Portanto, poderia-se perguntar quer autonomia ou quer ser parte integrante de Angola, ou poderia-se perguntar quer independência ou não. Que tipo de pergunta é que você gostaria de ver num referendo? Para mim, o referendo é uma forma também do povo exprimir o seu destino. Sim. O seu destino. E então, esse referendo que se queira, há muitos pressupostos para que aconteça, tendo em conta as vírgulas e as manobras que podem ocorrer. E, aliás, é internacional. Que nenhum território, nenhum país pode ocupar por força de arma um território sem consentimento deste povo. Há uma resolução que aí acontece. Portanto, eu creio que para responder essa pergunta, o próprio governo tem todos os mecanismos e tem conhecimento das resoluções internacionais que possa ajudar a resolver o problema. Por exemplo, vamos lá ver a resolução das Nações Unidas 26/25 de 1970, que é todo o país que ocupa um território por via de armas sem o consentimento do povo é ilegal. Portanto, nesse momento, falando de referendo como não, é necessário que o povo angolano, ou o governo angolano, escute o povo de Cabinda. Muito bem. Doutor... É uma questão que não é só que diz respeito ao Arão, mas diz respeito ao povo e todas as representações políticas de Cabinda. Olha, eu tenho aqui em linha o ex-presidente do MIC, que é o Maurício... Jimmy. Senhor Jimmy, está-me a ouvir? Sim, alô. Faça favor. Boa noite. Boa noite, faça-se favor, senhor Maurício Jimmy. Exatamente. Boa noite ao povo de Cabinda e aos caros ouvintes. A princípio, eu ligo para cumprimentar e parabenizar o meu homólogo, Dr. Arão Tempo, que de facto tem feito um grande trabalho, sobretudo na defesa dos ativistas independentistas de Cabinda. Dizer ao Dr. Arão que estamos juntos nesta luta, na defesa das verdadeiras aspirações do povo de Cabinda. Portanto, essa é a mensagem que eu deixo, e de dizer também que todos os movimentos cabindenses pró-independentistas estamos todos unidos. No momento, as nossas opiniões, ou seja, os nossos pensamentos estão mais focados na união do que na separação ou divisão. Portanto, qualquer tipo de ideias ou iniciativas separatistas, divisionistas, não são bem-vindas. Portanto, eu estou com o Dr. Arão Tempo, a UCI, União dos Cabindenses para a Independência, está com todos os movimentos de Cabinda que de facto querem o bem deste povo, que é um povo que tem sofrido há mais de 5 décadas. Muito obrigado. Pronto, era o senhor Maurício Jimmy, muito obrigado. Olha, eu tenho aqui um ouvinte em linha e eu tenho que pedir desculpa a este ouvinte, que é o ouvinte Ambrósio Tatizau. E ele já tinha entrado, João. Já tinha entrado? Já tinha entrado o ouvinte, então se nós não conseguimos falar com ele, ele voltou a ligar. Está bem. Foi aquele... Senhor Tatizau, está-me a ouvir? Sim, estou a ouvir, sim. Faça favor, desculpe, eu há um bocado creio que houve aqui uma pequena confusão sobre a sua presença ou não ao telefone e foi por isso que eu o ignorei. De qualquer maneira, senhor Zau, faça favor. Não, já fui atendido, senhor jornalista.
Ele já tinha sido atendido, já tinha... Então estamos aqui a fazer muita confusão. Já tinha atendido. São muitos, mas João, eu aproveito para perguntar, chegou-nos aqui alguém também pelo WhatsApp que perguntava exatamente qual é a situação do processo judicial do caso MIC que o nosso convidado, Arão Tempo, está a defender em tribunal. Está a defender os ativistas em tribunal e como é que está o caso? O processo foi acusado e, em princípio, no prazo de 5 dias devia ser pronunciado. E aqui ainda não recebemos qualquer pronúncia. Este é o esclarecimento que eu posso dar. E, oportunamente, se houver o despacho, saberemos como informar e como explicar junto a opinião nacional e internacional. Mas, falando desse processo do MIC, deixa-nos muito a desejar que o comportamento assumido pela polícia ou pelo governo em Cabinda é uma atitude desumana e viola sistematicamente a Constituição da República. Agora, como advogado, de facto, tenho muita vergonha de falar da administração da justiça em Angola. Porque é só um país que eu já vi que prende as pessoas e prende as opiniões. Quer dizer, nos espaços dos procuradores que devia vir, nós, decidimos prender o arguido e prender as opiniões. É só numa questão dessa que eu posso entender. Muito bem, mas há ainda gente presa do MIC que ainda estão detidos ou não? Não, todos já foram, foram soltos por termo de identidade. Ok. Estão fora, mas as opiniões estão lá a cumprir lá nos processos. Exatamente. Ok, Mayra, estamos a chegar ao fim, mas devemos ainda ter tempo para um comentário ou uma pergunta aí nas redes sociais. João, não temos muito mais, temos parabéns, vários parabéns ao movimento, mas o movimento, pelos vistos, já existia há muito mais tempo, portanto, faltava mesmo essa informação. Olha, então... Mas, João, acabou agora de entrar Daniel Ndela a perguntar como é que o Dr. Arão olha para os cabindas que trabalham no governo do MPLA. Ora bem, faça favor. O MRPCS e em nome pessoal, não há qualquer situação que nós podemos aí abordar. Porque mesmo no tempo colonial, os angolanos trabalharam no governo português. Mas quando se resolveu o problema de Angola, houve um grande reencontro entre irmãos. Muito bem, doutor, e já agora, nós sabemos que há gente, o vice-presidente da UNITA é de Cabinda, não é verdade? O próprio Nzau Puna, que era combatente da UNITA, também era de Cabinda, portanto isto só aqui para dizer isso, não é? Que há gente de Cabinda que não é necessariamente dos movimentos independentistas. Não sei se quer acrescentar alguma coisa muito rapidamente, porque estamos a chegar ao fim. Eu queria acrescentar que o governo angolano utiliza a flexibilidade de negociar, de encontrar um quadro político negocial, porque a força não resolverá o problema. Muito bem. Porque Cabinda tem a mesma trajetória como Angola. Muito obrigado. Obrigada. Era o doutor Arão Tempo. Muito obrigado, doutor, por participar aqui neste programa, 1 hora. Nós, claro está, vamos sempre continuar a manter